sou Evandro Franco e nessa videoaula eu decidi aí criar uma pequena aplicação, fazer um pequeno software de cadastro. Vou fazer aí algo simples, não tão sofisticado, mas que traga aí um agrado, uma comodidade a quem estiver usando esse software. Eu vou iniciar hoje criando aí a conexão, criando aí a tela de login, algumas coisinhas de um banco de dados, né? E aí a gente vai progredindo pouco a pouco. Bom, o que acontece? Eu vou usar aqui o Visual Studio 2019, eu tenho aqui o Enterprise, e é muito simples e muito tranquilo fazer o download dele direto na Microsoft. E também eu vou usar o SQL Server para criar o meu banco de dados e criar as minhas tabelas. Bom, indo até o site da Microsoft, pelo Google, né, você pode pedir lá download no Visual Studio Community 2019. Então, eu tenho ele aqui, vou fazer o download dele. Bom, o download dele demora um pouco, tá? Ele é um pouco demorado aí para ser feito. Mas vamos lá. Eu tenho o Community aqui, né? Eu tenho o Professional e eu tenho o Enterprise. Logo na tradução, então ele muda um pouco. Então aqui você pode usar o Professional por uma avaliação aí de 30 dias e o Enterprise também. Mas o que nós vamos desenvolver dá muito bem para se trabalhar com o Community. Tá? O Community vai ter todas as ferramentas que nós vamos usar aqui nesse desenvolvimento desse software. Bom, o porquê eu decidi fazer isso? Queria mostrar um pouco melhor aí o desenvolvimento de VB.NET, né? Tendo em vista que eu já gravei outras videoaulas lá atrás, mas infelizmente eu tive problemas aí com direitos autorais quando eu comecei a monetizar os meus vídeos. Então eu retirei e depois eu procurei para colocar novamente, mas eu havia perdido os vídeos. Não sei aonde foi parar, procurei inclusive no HD para ver se existia ainda, mas infelizmente não estavam mais lá os vídeos. Então o meu intuito é, primeiro vou montar os formulários, montar os códigos, tudo direitinho, e depois, no final, os códigos funcionando, tudo certinho, eu vou trabalhar com a parte de design, da imagem, das cores, deixar ele um pouco mais agradável, o visual dele. Então, para fazer isso, para a gente começar a trabalhar, a gente tem que baixar duas ferramentas. O Visual Studio, que eu recomendo baixe o 2019, que é até agora o mais recente, e também façam download do Microsoft SQL Server Express, tá? Então, se você vier aqui e pedir o download dele, né, o download do Microsoft SQL Server, aqui eu posso pedir simplesmente SQL Server Express. E aqui você já consegue ter aí o download do SQL Server. Aqui eu tenho o 2017, aqui eu tenho já o 2019. E aí é simples. Ele é o mais simples para se fazer, tá? Então não tem problema nenhum. Também faz um tempo que eu não faço o download dele, mas é muito simples fazer o download do SQL Server Express. Tá? É só buscar o SQL Server Express, ele vai te dar aí a informação para você fazer o download dele tranquilo. Tá bom? Inclusive tem até alguns vídeos aqui que mostra isso. Bom, mas eu vou aqui para o Community do Visual Studio, porque ele é um pouquinho mais detalhado para se instalar, diferente aí do SQL Server Express. Né? Então, está aqui, já era para ele ter iniciado o download, já iniciou o download aqui, eu vou manter ele, tá? Que o meu antivírus ele bloqueia mesmo, eu vou manter, e aqui eu vou abrir ele, e eu vou executar ele, tá? Bom, já está sendo executado, eu não preciso mais da página aqui,
eu vou fechar a minha página, porque o download já foi feito. Agora que ele me pede uma autorização, eu vou autorizar ele que sim. E vou fechar aqui o meu browser. Não preciso dele. Bom, ele está aqui. Ele provavelmente vai demorar mesmo para rodar, né? Isso é normal. Eu estou aqui com o meu Visual Studio aberto. Possa ser que ele peça para fechar, mas vamos lá, vamos aguardar o que ele vai estar mostrando aí e todo o processo que ele vai fazer de instalação. Bom, eu sei que não é de acordo com a aula, mas eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Eu estou vendo aí, aqui ele pede para definir algumas coisas, só continuar mesmo, e agora ele vai começar a baixar os pacotes aí, né? Enquanto ele baixa os pacotes, eu vou pausar, mas antes eu quero dizer a todos aí que é inscrito no meu canal, que está assistindo esse vídeo, não sei qual data, qual período que vocês vão ver esse vídeo, mas muito cuidado com o que você está comprando de curso, tá? Eu estou vendo aí alguns anúncios oferecendo curso de Excel, onde você vai aprender Excel, vai se tornar especialista em Excel, você vai aprender tudo que se usa dentro de uma empresa no Excel. Muito cuidado com isso, muita atenção referente a esse tipo de anúncio. E aí você vai lá e paga um curso caro, e é um curso que você não vai aprender tudo. Então procurem escolas de nome, tá? Apesar de às vezes terem a escola de nome, porém o professor deixa a desejar. Mas conhecendo os direitos, vocês podem refazer o curso dependendo de onde vocês forem fazer o curso. Muito cuidado mesmo, porque tem pessoas que estão vendendo aí o especialista em Excel e simplesmente nem ele é especialista em Excel. Então isso é até um pouco chato dizer, mas é desagradável você ir fazer um curso, esperar uma coisa e chegar lá é totalmente diferente. Então se atentem muito a isso, tá? Hoje em dia você tem aí locais que dá para você fazer um curso bacana, aprender e buscar muita coisa na internet também, tá? E dá para estudar bem mesmo, buscando desta maneira. Então, o que é legal é fazer um curso em boas escolas, né? Eu não vou recomendar nenhuma aqui. Eu tenho minhas particularidades de cursos aí que eu fiz, que eu já batalhei bastante, e aonde eu estudei e corri atrás de muita coisa. Então, assim, não dá para dizer que você vai aprender tudo em 30 dias. É impossível você aprender tudo do Excel em 30 dias, tá? Hoje eu tenho anos de vivência com o Excel e eu não aprendi tudo. Tem muita coisa ainda aí no Excel, tá? Inclusive eu conversando aí com uma pessoa que é expert no Excel, é um cara que conhece, nossa, muito de Excel, até mesmo ele fala que nem ele conhece tudo do Excel. Isso porque o cara trabalha há anos com o Excel, né? Bom, foi até rápido aqui o nosso processo. Então, voltando lá, vamos se atentar bem ao que vai escolher de curso, aonde vai estudar, porque isso é complicado pagar e não ter aquilo que se esperava. Então, muita atenção. Vamos lá. Aqui eu tenho várias plataformas que eu consigo fazer o download, né? Eu tenho muita coisa aqui. Eu tenho desenvolvimentos à vontade aqui. Então vamos lá. Olha só, eu já tenho o Python, eu tenho o ASP.NET, eu tenho desenvolvimento para Azure, aqui eu tenho Node.js, eu tenho desenvolvimento mobile, eu tenho desenvolvimento para a plataforma universal do Windows, eu tenho C++, olha só, eu tenho aqui várias ferramentas aqui.
inclusive desenvolvimento para Office SharePoint. Isso aqui é muito bacana, né? Muito bacana instalar. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte, o que nós precisamos aqui é área de trabalho, é exatamente esse aqui que nós precisamos, tá? Onde nós vamos ter aí o C Sharp, o Visual Basic, o F Sharp e assim por diante. Então, conforme você for aumentando aqui, você vai aumentar o seu espaço de armazenamento dentro do seu HD. Se vocês notarem aqui embaixo, eu tenho 3.6 GB. Se eu colocar, por exemplo, o que é o VSTO, conhecido VSTO, olha só, ele já vai para 6.13. É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então eu vou deixar somente o nosso .NET aqui para desktop. Então eu venho aqui em instalar e pronto. Ele vai começar aí o processo de instalação, né? Tá aqui pausar e ele está fazendo aqui toda a instalação aqui do nosso processo. Eu vou dar uma pequena pausa e assim que ele carregar eu já retorno. Vocês podem ver aí, já carregou o nosso Visual Studio, foi instalado. Não é tão complicado como eu havia dito, só tem aquele detalhe do que você escolher. E aí está instalado tudo bonitinho, tudo bem feito. Bom, o meu ele carregou assim porque eu tirei a parte para ele iniciar. Eu não queria que ele iniciasse. Então, vocês vão abrir aí o seu Visual Studio e ele vai abrir desse jeito que está aqui, nesse formato aqui, tá? Bom, aqui eu tenho a opção de vir aqui e escolher a opção de criar um projeto. Quando eu clico aqui em criar um projeto, que é o que nós vamos fazer aqui, eu clico nele aqui, criar um projeto, ele vai carregar. Eu tenho também aqui como abrir pasta local, abrir um projeto ou uma solução. Abrir um projeto ou solução é o que já está criado, o projeto que você já iniciou, né? Inclusive tem até abertura aí para aqui em cima o GitHub e tal. Bom, enfim, nós vamos aí dentro do meu que ele me abre aqui, eu tenho os filtros que eu posso vir aqui e filtrar como eu fiz, né? O Visual Basic, o Windows, todos os tipos de projeto. Foi o que eu fui aí filtrando. Então eu posso clicar nele aqui e ir carregando todas as informações até ele chegar exatamente ao aplicativo do Windows, né? Que vindo aqui, eu vou baixando ele aqui. Então eu tenho ele em WPF, deixa eu ver aqui, aplicativos do Windows. Exatamente esse aqui, ó, tá? Consigo fazer uso dele aí. E aqui eu já deixei ele fixo já, né? Já está fixo, tudo certinho. Bom, então eu vou clicar nele aqui ou aqui mesmo. Eu posso clicar nele aqui e ir em próximo. Ok? Bom, após eu ter ido em próximo, ele vai me dizer o seguinte, olha lá, qual o nome do seu projeto? O meu projeto vai ser, eu vou dar o nome aqui de cadastro. E após isso, eu preciso escolher um caminho. Então o local aqui, ou source, deve estar o de vocês, não sei se vocês instalaram em inglês, eu deixei o meu em português mesmo e eu acabei me arrependendo, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou aqui procurar um local de uma pasta para deixar o meu projeto salvo. Eu vou deixar aqui como o curso VBNet, selecionar pasta. Ok, já selecionei a pasta. E notem que aqui ele coloca uma barra. Após essa barra vai ser aí o nosso cadastro. Então eu vou dar aqui um criar. Quando eu clico aqui em criar, ele está agora criando o meu projeto, né? Projeto esse que vai demorar um pouquinho, inclusive por causa da minha máquina também, que está muito ruim a máquina. E agora com novos estudos que eu estou fazendo, eu fui obrigado a colocar outras ferramentas de desenvolvimento e aí acaba deixando ele mais pesado ainda. Bom, ele vai carregar, ele vai demorar um pouco para carregar. Eu vou dar uma outra pausa e já retorno.
Bom, ele abriu aqui agora, né, o meu Visual Studio, já com o meu projeto. E eu vou simplesmente aqui, eu vou retirar isso aqui. Eu não preciso, eu vou tirar ele aqui. Aqui é o primeiro formulário. Já se sente uma diferença muito grande para o VBA. Por exemplo, aqui eu tenho minimizar, maximizar e, consequentemente, o restaurar. Eu tenho aqui ao lado a minha caixa de ferramenta. Não é mais aquela caixinha pequena que eu tenho lá, né? Aquele objeto pequeno, embora eu consiga colocar muitas ferramentas ali, muitos objetos dentro daquela caixa de ferramenta. E aqui eu tenho um vasto objetos aqui, né? São muitas informações que eu tenho aqui. São bastante coisa mesmo. Notem que, olha a diferença da minha caixa de ferramentas aqui, né? É muito grande o meu toolbox. Bom, outra coisa que eu tenho aqui também é fonte de dados. Tá? Eu consigo trazer uma fonte de dados para dentro do meu Visual Studio, para dentro do meu VB.NET. Não é o caso neste momento. Aqui ao lado eu tenho o gerenciador de soluções. Aqui é onde está o meu projeto. Dentro do meu VBA, é lá do lado direito, tá? Ou melhor, do lado esquerdo, onde eu tenho as informações, né? E aqui eu tenho as propriedades, que dentro do meu VBA fica do lado esquerdo inferior, as propriedades aí dos meus objetos. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Primeiro de tudo, eu tenho que criar algumas coisas aí muito importantes. Eu aumentei um pouco aqui o meu formulário, né? Que nós vamos trabalhar com ele daqui a pouco, né? Mas antes disso, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Digamos que você foi colocar o projeto no seu cliente, né? Instalar ele lá numa rede, num servidor e tal. Beleza. Você foi instalar na máquina do cliente. Mas o banco de dados, ele está aonde? Né? Esse banco de dados você criou na sua máquina, você programou tudo ele, e aí você foi e criou a conexão, como nós fazemos lá no VBA, no próprio código. Né? E isso é ruim fazer. Não é adequado, não é conveniente você colocar isso. Porque você acaba criando um executável e leva esse executável, lógico que você pode levar a sua máquina, dependendo do cliente. Caso contrário, você tem que levar somente o executável. Isso já me aconteceu de eu ter que fazer o projeto e enviar por e-mail o projeto pronto. Então eu não posso de maneira alguma ir lá e colocar a string de conexão direto no meu código. Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro do meu Visual Studio, do meu VB.NET aqui, eu vou em gerenciamento e aqui eu vou clicar aqui em cadastro, que é o meu projeto, e eu vou em propriedades, ok? Dentro de propriedades, eu tenho aqui uma porrada de coisas que eu consigo fazer, mas eu vou usar aqui configurações. Provavelmente o de vocês deve estar como settings, tá? E dentro de configurações, eu consigo aplicar muitas coisas aqui. Então, o que eu quero fazer? Aqui, eu posso dar um nome a ele, né? E aí eu tenho aqui string, eu tenho vários tipos de dados que eu consigo colocar aqui dentro, inclusive até uma conexão. Eu vou deixar como string mesmo, tá? E aqui eu vou dar o nome para ele de connection banco. E não vou fazer mais nada aqui nele, simplesmente eu vou salvar ele. Quando eu clico aqui, eu salvo tudo, e aqui ao lado eu vou salvar somente o item que eu estou trabalhando. Eu vou salvar tudo aqui, ok? E aí ele está salvo aqui. Legal. Agora, o que eu vou fazer aqui? Tá?
eu vou simplesmente fechar ele aqui, que eu não vou usar ele mais. A primeira vez vai ser isso. Não vou usar mais essa informação aqui neste momento, né? Nós vamos usar logo mais no resource, que é o recurso, tá? Vamos fazer aí alguma coisa bem bacana. Bom, vou fechar ele aqui. O meu formulário principal, ele é o início aqui, ele vai ser aquele que vai iniciar o meu projeto. Então aqui eu vou fazer o seguinte, antes de tudo, eu vou deixar ele carregar melhor aqui, que infelizmente minha máquina está muito lenta, mas clicando nele, com o botão direito, eu vou dar um rename nele aqui, eu vou renomear ele para FRM Login. Tá? Eu vou deixar como login aqui, vou dar um Enter aqui, e ele vai pedir o seguinte, se eu realmente desejo alterar. Sim, eu quero alterar esse nome dele aqui. Tá? Bom, alterando o nome, eu vou vir aqui em cadastro. Tá? Em cadastro, eu vou ir em Add, ou adicionar, e aí eu vou adicionar um novo form, um novo formulário. Tá? Bom, em novo formulário, eu vou colocar aqui FRM CAD Banco. Vou dar um Enter nele aqui. Pronto. O meu CAD Banco já está aqui. Bom, vou fazer exatamente isso aqui. Eu vou colocar aqui um botão, ou melhor, vou filtrar por aqui. Ó. Vou colocar uma text box primeiro. Né? Uma text box, duplo clique. Ele já foi para lá. E vou colocar aqui um button. O button eu vou simplesmente vir aqui, clicar e arrastar para cá. Ó. Prontinho, já está aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou trazer para cá. Vou expandir ele aqui. Vamos deixar aqui próximo ao meio. Tá? Vou trazer mais para cá. E aqui eu vou trazer uma label também. Vamos aqui em cima. Eu consigo trazer uma label. Clico, seguro e arrasto. Vou deixar ela aqui. Eu vou mexer primeiro na propriedade aqui da label. Então, eu vim aqui em propriedades, eu tenho o nome aqui, ele já está selecionado. Eu posso vir aqui simplesmente e colocar cadastro de caminho banco. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui somente para fins didáticos, tá? Só fins didáticos. Não vou me atentar com o nome, essas coisas aqui. Vocês fiquem à vontade para colocar o nome que vocês acharem melhor, tá ok? Legal. Tá ali. Eu posso vir aqui em cima, em fontes, clicar nele, ele vai me dar aqui um botãozinho com reticências aqui, e eu posso simplesmente formatar ele também, tá? Eu vou esperar aqui para abrir ele. E aqui eu vou deixar um negrito, vou colocar aqui 10, 11. Vamos colocar 11 aqui. Bom, aqui está. A minha text box, eu vou lá no name, tá aqui, ó, text box, eu vou colocar txt caminho. Pronto. O meu botão, eu vou lá nas propriedades. Ah, detalhe, o que eu fiz aqui, eu posso deixar aqui fixo ele, tá? O de vocês provavelmente vão estar fixo. Então, quando vocês vêm aqui e retira ele, eu acabo deixando com que ele fique oculto. Quando eu quero, simplesmente eu venho aqui e chamo ele, tá? Então, no button, eu vou colocar aqui btn cadastrar. Legal. O meu formulário, eu vou vir aqui e vou deixar o nome dele, porém, posso tirar o texto aqui. Como também eu posso simplesmente deixar aqui o texto, não difere para mim agora nesse momento, porque eu vou tirar as bordas. Start Position é a posição quando ele vai inicializar. Então eu quero que ele inicie ao centro. Né? Feito isso, eu vou em Form Border Style, aqui nos estilos de bordas, vou clicar e eu vou deixar aqui como Fix to Windows. Então ele vai me deixar somente o xizinho aqui em cima. A outra coisa que eu vou alterar é o back color dele. Tá? Notem que eu tenho
várias cores aqui para o back color, né? Consigo colocar aqui um monte de cor e algumas cores até que bacana. Bom, eu vou deixar essa cor para ele aqui. Pronto, aqui eu preciso colocar um text nele. Então eu venho aqui e o meu text vai ser cadastrar. Cadastrar. Pronto. Legal. Está aqui para cadastrar. Então, o que eu preciso fazer? Duplo clique no meu botão. Ele não foi? Ah, foi. Vamos lá. Agora aqui é o seguinte. Dentro do meu VBNet, eu tenho o mi.txt, tá? Mi.txt ali, caminho, é igualzinho do VBA. E eu também tenho aqui o my, que é totalmente diferente, tá? O my. E aqui eu vou chamar as configurações, em inglês, settings. Então aqui, my settings, ponto, olha só, ele já me dá ali, ó, o com banco, né? O que ele vai receber? Ele vai receber a informação do meu mi.txt caminho.text. O ponto text, ele é obrigatório dentro das minhas caixas de texto. Eu tenho que colocar essa informação. Feito isso, agora eu vou salvar. Para eu salvar essa informação, que é o my.settings, e aqui eu vou colocar .save. Eu estou salvando tudo que está lá dentro do meu setting, ok? Bacana. O que eu estou fazendo aqui? No início, eu fui lá em configurações e eu coloquei a variável. E essa informação aqui, na verdade não a variável, é o nome do meu objeto, ele vai receber os dados que estão aqui dentro. Os dados que estão aqui dentro nada mais é que a conexão para o meu banco de dados, o meu data source. E agora eu vou fazer o seguinte aqui. Se eu vou pegar lá em cima, opa, deixa eu dar um ESC aqui. Se essa informação aqui, que ele vai olhar lá dentro, tá? Se for diferente de vazio, então notem que ele já preenche o end-if, diferente do VBA, né? E aí tem um detalhe. Eu posso usar aqui o MSGBox do nosso VBA. E ele segue as mesmas sintaxes. A diferença é que eu tenho que colocar um parênteses e as aspas, né, para que ele faça aí todas as informações. E notem que é muito bacana que ele traz aqui o interaction.messagebox, que é o formato correto de se preencher lá no nosso VBA, que é o vba.interaction.msgbox. Mas eu vou usar aqui diferente. Eu vou usar o messagebox.show. E aqui eu vou abrir aspas e vou colocar o seguinte aqui. Banco de dados cadastrado com sucesso. Após isso, eu vou colocar uma vírgula aqui e aí ele me pede uma informação que eu vou fazer o seguinte aqui. Aqui é aqui. Eu vou agora aqui para o Caption, tá? Dentro do Caption eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui sistema de cadastro. Está feito aqui. Agora, ponto e vírgula. E eu vou aqui fazer a seguinte informação. Messagebox.button é os botões que eu vou colocar. E aqui eu vou deixar somente o OK, né?
Após isso, eu vou colocar aqui um ícone, Message Box Icon, está aqui embaixo, ó, ponto, e aqui eu vou colocar o Information. Muda um pouco, né? Muda um pouco. Bom, após isso, me.hide. Vou fechar o formulário. Aí, o bacana é o seguinte, eu já vou deixar uma conexão pronta para o meu formulário lá, né? Por que eu fiz desse jeito aqui? Por que eu não coloquei para verificar se está em branco ou não? Eu já deixei assim exatamente pelo seguinte. Se eu pedir para ele verificar se a text box caminho estiver em branco, não executa, como que eu vou limpar ele depois? Eu preciso limpar ele depois. E aí eu tenho que mexer no código, um monte de coisas. Então esse eu vou deixar desta forma, tá? Bom, deixando dessa forma, eu tenho aí uma condição de que se ele preencher em branco, ele vai simplesmente fazer com que o meu formulário avalie que está em branco toda vez que ele abrir. Então agora aqui é o seguinte, eu vou pegar o meu formulário, vou salvar tudo aqui, vou aqui em login, tá? Em login eu vou fazer o seguinte, caixa de texto, eu vou colocar aqui uma combo box, eu vou colocar aqui uma text box, eu vou colocar aqui um button e por fim, que irá ficar primeiro, um picture box. Bom, o meu picture box está aqui, eu vou procurar centralizar ele o melhor possível. Aqui dentro também dava para se colocar um container, tá? É possível colocar aí um container, né? Mas eu não vou usar o container, eu vou usar o formulário assim mesmo, vou deixar do jeito que está aqui. Bom, aqui eu vou aumentar um pouco mais. Vamos juntar eles aqui. Aqui eu vou colocar a minha text box também. Vou deixar neste tamanho aqui também. E aqui eu vou colocar o meu botão. Depois a gente ajusta o tamanho deles. Né? Bom, bacana. Eu vou fazer o seguinte aqui. Neste momento, eu vou executar este meu formulário. Notem que o meu formulário ele está eu estou tentando colocar tudo ao meio do meu formulário. Né? Aparentemente está bem próximo mesmo do meio aqui. Então, ele vai demorar um pouco para executar mesmo. Isso é devido à minha máquina. Peço até desculpa a todos aí, que eu já deveria ter trocado essa máquina já há um bom tempo. Já estou tendo muito problema com ela. Bom, ele vai carregar. Após ele carregar, eu vou fazer um teste aqui, tá? Porque esse formulário eu quero que ele abra maximizado. Eu não quero que ele abra em formatos pequenos, não. Eu quero que ele abra grande e após ele abrir, que o meu acesso ali, a minha foto, a combo box, onde eu vou selecionar o nome para me aparecer a foto e a senha e o botão estejam ao meio, tá? Bom, vamos lá. Vamos esperar aqui com que ele abra. Bom. Ele demora um pouco mesmo. Bom, a imagem está aqui, vocês não estão vendo a imagem. Se vocês notarem, está bem próximo do meio. Mas quando eu venho aqui e maximizo, notem que ele não foi mais para o meio, ele está bem à minha esquerda. Mas se eu vier aqui, ele simplesmente está bem próximo do meio. Por que isso? O que acontece aqui? Vamos lá, eu vou fechar o meu formulário. E eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou procurar uma imagem. Tá? Essa imagem, eu tenho aqui um botãozinho aqui, ó.
e aqui eu posso escolher a imagem. Então eu vou aqui em importar, tá? Quando eu importo, ele vai lá para o meu resource, né? Ele vai para o meu resource. Eu vou pegar de um projeto de um cliente aqui. E aqui eu tenho algumas imagens. Vou pegar aqui, ó, ícone PNG. Vou pegar esse aqui, ó, essa imagem por enquanto. Depois eu vou alterar ela. Eu dou um OK. E aqui eu vou usar o meu Stretch Image. Ele aumenta. Vamos colocar um zoom. Pronto. O zoom fica mais adequado. Depois nós vamos melhorar isso aqui, tá? Vamos melhorar essas informações aqui desses objetos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar somente na minha imagem e eu vou aqui em propriedades. Eu quero mostrar aqui a ancoragem do meu objeto dentro de um formulário. Então olhem que bacana aqui, ó. Isso aqui é o meu formulário, tá? Então aqui ele está para ficar sempre à minha esquerda e sempre na altura que eu já determinei ali. Então isso eu vou retirar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os meus objetos. Lembrando que se colocar dentro de um container tudo isso fica bacana também. Mas eu não vou usar isso, não vou me atentar a isso aqui agora. Prontinho aqui, dou um Enter e ele já deixou como None. E agora está aqui. Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou vir aqui, o meu Window State, ou melhor, o Start Position, eu vou deixar como está aqui no Centro Screen. E o meu Window State, agora sim, meu Window State vai ficar como maximizado, tá? E o meu formulário aqui, por enquanto, eu vou deixar como acesso. Agora sim, eu vou executar o meu formulário. É provável que agora ele vá um pouco mais rápido, porque já carregou a primeira vez. Então eu acredito que ele vá um pouco mais rápido. Bom, notem que agora ele está bem ao meio, né? Pode subir um pouquinho mais, caso queira, pode, não tem problema nenhum. Mas quando eu venho aqui e eu faço o processo, olha que bacana, ele continua na mesma posição, ele não alterou. Olha só, mesma distância, tudo certinho. Esse formulário principal ele vai abrir assim, deste jeito. E depois nós vamos colocar aí algumas outras coisinhas nele, né? Bom, tá aqui, ó, que legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar ele aqui, vou pegar uma outra imagem, tá? Essa outra imagem eu vou trazer ela para cá, vou vir aqui, vou escolher uma imagem e importar. Depois eu vou passar aqui algumas formas bem bacanas para se trabalhar com o Resource, para trabalhar, para mexer nele, porque às vezes ele acaba dando aí vários problemas, né? Bom, eu tenho esse botão aqui, eu tenho um botãozinho lá em cima. Eu acho que esse aqui vai ficar até que bacaninha. Vamos deixar ele aqui. Vamos dar um OK. Bom, aqui eu vou dar um zoom nele também. Ele ficou bem pequeno, né? Então, deixa eu diminuir ele aqui assim. Legal. Até que tá bom. Vamos colocar ele aqui embaixo, tá? Eu vou com a setinha descer ele um pouquinho mais aqui. Acho que aqui ficou legal. Deixa eu ver. Até que não está tão ruim. Vamos colocar aqui em propriedades. Em propriedades eu vou mexer aqui. Eu vou colocar desse formato aqui. Então ele vai ancorar sempre em qualquer situação e vai ficar ali. Quando eu inicializar ele aqui, vamos ver como que ele ficou. Bom, prontinho, ó. Olha só, ele está aqui embaixo. Se vocês quiserem colocar ele para a esquerda, né? Falar, não, vou deixar aqui na esquerda. Vocês podem fazer, ao invés do top, né? Vocês alteram. Vamos lá, quer ver? Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Então aqui, vou fechar, vou selecionar ela. Aqui, eu posso simplesmente pegar aquele objeto, jogar ele para cá, e dentro da ancoragem, olha só, eu consigo aqui. Então, eu posso deixar aqui como que está bottom, né? Bottom. E aqui eu coloco como left e não right. Beleza? Maravilha. Olha que bacana isso aqui. Tá ficando já dando alguma coisinha diferente para ele aqui, né? Então, eu vou dar um duplo clique aqui no meu formulário. E aqui é o seguinte.
o meu formulário não tem o initialize, ele tem o load para ele carregar. Então, quando ele está carregando, ele traz as informações. Então, primeiro de tudo que eu vou mudar aqui é o seguinte, uma coisa que eu esqueci. Vamos mudar aqui as propriedades. Eu vou colocar aqui CBO nomes. Eu vou colocar aqui, eu vou mudar também, eu vou colocar image. Na verdade, eu vou colocar foto. Picture box, foto. Aqui eu vou colocar TXT senha. TXT senha. E aqui eu vou colocar o btn acessar. Bom, é chato ficar fazendo isso que eu estou fazendo. Então, vocês acabam deixando ele fixo aqui, né? Não. Estou querendo colocar outra coisa aqui, acessar. Deixa assim. E aqui eu vou colocar entrar. Lógico que depois nós vamos mexer em tudo isso aqui, né? É tranquilo que nós vamos colocar um monte de coisas aqui. Primeiro de tudo, mi.txt senha .user. Esse user system password char, ele é igual a true. Ele é algo booleano, mas ele é algo bacanérrimo. Eu vou executar ele aqui. O password char que nós estamos acostumados geralmente no VBA é o asterisco, né? Geralmente a gente coloca o asterisco. Aqui não. Aqui, o que eu digitar, olha só, ele me traz essa bolinha aqui, ó. Que bacana, né? Então, feito isso, eu vou simplesmente fechar novamente aqui o meu formulário. Após isso, eu tenho costume de já colocar isso direto no meu código. O que acontece? Eu preciso usar teclas de atalho, como por exemplo, nem teclas de atalho, teclas de ações, né? O Enter, quando eu digitar lá, escolher a minha senha, meu usuário, a senha, e der um Enter, ele vai executar. Só que para antes dele executar, ele precisa de um processo primeiro que tudo. Então, é o keypreview. Aqui eu vou colocar ele direto no código, mi.keypreview. Ele vai ser igual a true, né? Ele é booleano também. Então eu vou colocar ele como true aqui, porque toda vez que houver uma ação, eu preciso indicar ao formulário essa ação. Senão, ele não vai configurar, não vai fazer a configuração para receber aquela tecla. Então o keypreview é para receber uma previsão de teclas, tá? Agora aqui é o seguinte, eu preciso avaliar se o meu caminho do banco de dados já está cadastrado. Por isso que eu não coloquei a validação de não preencher em branco. Então aqui é o seguinte, se my settings banco aqui for igual a vazio, então ele vai me executar algo, né? Ele precisa me executar algo. E aí aqui eu vou fazer uma jogada nele aqui. Deixa eu fechar isso aqui. É uma jogada interessantíssima, né? Eu preciso dizer para ele o seguinte, olha só, amigão, se você não estiver cadastrado, ele não vai fazer nada. Então eu preciso que faça alguma coisa. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ele vai verificar se o meu settings está em branco. Se estiver em branco, então eu vou fazer o seguinte, if, e aqui eu vou entrar com uma mensagem, messagebox.show, e aqui eu vou colocar o seguinte, para fazer acesso ao sistema é necessário
cadastrar, ou melhor, é necessário configurar o caminho do banco. E aqui, feito isso, eu vou colocar uma vírgula aqui. Opa, a vírgula é fora. Vou colocar configuração. Aqui eu vou colocar exatamente um message box button. E dentro dos buttons aqui, dos botões, eu vou colocar ponto yes, no. Sim ou não. Feito isso, message box icon, ponto information. Eu vou deixar como information. Caso tudo isso aqui seja igual, ali ele já me dá um dialog result. Então eu vou colocar aqui, caso seja igual a dialog result, ok. Então, ele vai me fazer uma coisa aqui. Ele vai me abrir um formulário. Só que antes disso, eu preciso instanciar o meu formulário. O jeito correto de se fazer isso é algo bem parecido com o que eu faço lá no meu VBA. Então, din form config de configuração s. E aqui eu já posso colocar direto new frm K de banco. Tá? Eu já posso fazer nesse formato aqui. No meu VBA eu tenho que colocar um set, né? Eu tenho que setar ele. Bom, feito isso aqui, eu vou colocar o form config ponto show dialog. Nós temos vários show aqui, né? O show dialog ele é o seguinte: ele não vai permitir que enquanto você não fechar ou executar uma ação nesse formulário, ele não vai fazer nada. Tá? Então ele precisa de algo para ele fazer a informação. Ele tem que passar por uma execução. Tá ok? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu havia dito que nós iríamos usar aqui essa parte da fonte de dados. Então, eu vou pegar aqui e vou adicionar nova fonte de dados. Tá? O banco aqui eu já selecionei o banco. Eu vou avançar. Já está selecionado, eu vou avançar novamente. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou fazer uma jogada na conexão, que é o que eu preciso para o meu banco de dados. Porém, vale a pena lembrar e ressaltar que é o seguinte. Quando vocês estão fazendo esse processo, é bom que vocês procurem ter aí em mãos sempre um bloco de notas, tá? Sempre um bloco de notas, porque aí você vai guardando certas informações ali e vai deixando bonitinho na onde? Vai deixar isso dentro do seu projeto, tá? Porque isso vai fazer com que você acabe anotando várias particularidades, colocando um monte de coisas aí no seu bloquinho de notas. Eu sempre faço isso. Sempre vou colocando todo o projeto dentro de um bloco de notas e vou aí trabalhando com ele. Eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu abrir o meu... Deixa eu colocar um new query aqui. Bom, tá uma maravilha, tá tudo lento mesmo. Bom, ele está pegando aqui uma outra informação, tá? Eu vou fazer uso aqui do meu Microsoft SQL Client. Eu não vou alterar. Eu vou simplesmente aqui dar uma atualizada, tá? Olha só, ele já me dá uma mensagem aqui, ó, para eu aguardar que ele está atualizando minha lista de servidores. Então ele interpreta que a minha máquina é um servidor. Ele olha lá onde está o meu banco de dados, tudo certinho, bonitinho. É o que ele está fazendo agora. Então, aqui eu vou pegar as informações que eu preciso, né? Bom, eu consigo aqui até colocar senha, usuário, senha, tudo bonitinho, mas isso daí é para uma outra aula, uma outra forma de fazer isso. Geralmente, dependendo do local, é o IP, tá? E aí, o que acontece? Geralmente você tem o DBA e o cara vai passar para você a string de conexão.
ou outro programador vai te passar, fala assim, ó, essa é a string de conexão que você precisa usar, tá? Então você não vai nem precisar de fazer isso. Eu vou usar aqui o meu Evandro Franco, e aqui ele me fala para selecionar aqui o banco. Eu vou esperar ele carregar, e aqui eu vou pegar um banco, eu vou pegar o meu banco Estudos. Tá aqui, ó, banco Estudos, vou dar um OK nele aqui, e aqui, antes de dar um OK, eu posso vir aqui testar conexão. Olha lá, o teste de conexão bem sucedido. Ok, maravilha. Vou dar um OK. A partir de que eu dou o OK, ele tem uma coisa aqui bacana. Eu venho aqui, ó, mostrar a cadeia de conexão que será salva no aplicativo. Vou clicar nele aqui. E notem que ele já me deu aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C nele aqui, que ele já está selecionado. Vou cancelar, tá? E eu vou vir aqui e eu vou deixar salvo aqui embaixo. Bom, eu vou dar um REM aqui nele. O REM é de Remember, tá? Então eu posso colocar o REM aqui e deixar comentado dentro do meu VBNet. No VBA também funciona, tá? Como também posso colocar o apóstrofe. A minha conexão não vai ser totalmente o que está aqui, né? O que acontece? Eu tenho aqui, deixa eu ver o meu banco de dados. Agora sim, meu banco de dados tá bonitinho aí, tá aberto. Então eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho um banco de dados e eu vou usar ele para esse projeto, tá? Bom, deixa eu ver aqui. A conexão já está aqui. Vai ser o meu banco estudos mesmo, tá? Se eu pegar aqui o meu banco estudos, eu não vou ficar criando muito banco, muita coisa aqui. Deixa eu ver tabelas como que tá. Eu tenho tabela fotos, tenho tabela usuários. Bacana, já está até pronto aqui, né? Tá tudo certinho aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Diante de tudo isso, como que eu crio um banco? Então, para criar um banco, eu venho aqui, Create Database, e dou o nome do banco, E aí eu executo ele. Após eu ter executado o meu banco, ele vai me aparecer aqui. Se ele não me aparecer, eu venho aqui em Database, clico com o botão direito em Database, que aqui são todos os meus bancos de dados, e dou um refresh. Eu vou atualizar ele, tá ok? Bom, eu tenho aqui, deixa eu ver como que tá. Esse está com privilégio de acesso. Eu vou criar um outro. Vou criar um outro aqui, tá? Então, digamos que eu criei o meu banco de dados estudo e eu preciso criar tabelas nele. Então aqui eu venho aqui, clico com o botão direito em tabela e aqui eu vou em table, tá? Dentro de table, ele vai aqui, olha só, aparecer desta forma para eu trabalhar. Então eu vou colocar ID acesso. O meu ID acesso aqui, ele vai ser o inteiro. Tá? Vou colocar aqui como inteiro. Tá? Ou melhor, não vou fazer dessa forma aqui não. Esse eu não vou fazer assim. Vou fazer diferente. Tá? Não quero salvar. Eu vou use estudos. Vou usar o meu banco estudos aqui. Go, para seguir. E aqui eu vou fazer o seguinte. Create table. Ali está como usuários, eu vou colocar acesso. Vai ser o acesso aqui. E aqui eu vou colocar o seguinte. ID acesso. Vai ser int. Vai ser um inteiro. Né? Ele também vai ser aqui um... deixa eu colocar aqui. Primary key. Além de primary key, ele vai ser um identity. Identity
E o identity vai ser de 1 em 1. Então, vírgula. Opa, é identity, não identity. De 1 em 1 aqui. Aí eu vou colocar aqui o login, que vai ser um varchar. Vou deixar 20. E após isso daqui eu vou colocar uma senha. Login, senha, vai ser também um varchar de 20. Eu vou colocar aqui até 25 caracteres. Bom, aparentemente é isso. Vamos colocar um gol aqui. Tá, vamos tirar o gol aqui e vamos tirar daqui também. Inteiro, primary key, identity, está me dando um erro aqui. Ah, tá, é aqui, ó. Prontinho. Agora aqui eu dou um F5 e ele já me executou. Ou eu venho aqui em um execute, nada de debug, execute. E aqui, notem que eu não tenho ele aqui, tá vendo? Eu vou vir aqui com o botão direito dele, vou clicar com o botão direito e vou dar um refresh nele aqui, ó. Agora eu vou expandir aqui a tabela e o meu acesso está aqui, ó. Quando eu venho aqui, ó, já está as informações aqui, tudo certinho, tudo direitinho. Bacana? Então é assim, o que nós fizemos hoje? Nós acabamos de criar a tabela de acesso para o banco de dados e criamos vários objetos aqui, né, dentro do nosso formulário. Então, para não estender muito, a nossa próxima videoaula vai ser a parte de acesso e vamos já criar um acesso lá para um login e senha, cadastrar ele, né, direto no banco e depois nós vamos fazer o acesso ao nosso tão sonhado aí, esse projeto que eu estou para mostrar para vocês como fazer isso daí. Então aqui agora eu vou salvar ele, tá? Se bem que, vamos executar ele. Vamos executar para ver como que ficou. Então agora aqui, ó, ele já está simplesmente já olhando já, né? Tá, na verdade iniciando ainda. Então, ó, ele vai carregar o load aqui. Carregando aqui o nosso projeto, ele já vai trazer logo de cara uma mensagem aqui, né? Então ele vai trazer a mensagem lá se realmente eu desejo fazer a configuração. Olha só, ele carregou tudo e aí ele me fala o seguinte, ó, para fazer acesso ao sistema é necessário configurar o caminho do banco. Se eu clicar em sim, olha só, ele deveria me trazer aqui o meu formulário. Não sei porque ele não trouxe o formulário. Eu acho que eu não configurei ele para trazer. Sim, configurei. Deixa eu ver aqui. Bom, ele não trouxe. Bom, na verdade ele está certinho. Não gerou erro nenhum. Enfim, eu não vou estender mais a videoaula. Eu vou deixar para a nossa próxima videoaula. Vamos corrigir esse pequeno problema. E após a correção, nós vamos começar a trabalhar já com outras informações, já com outros códigos, tá ok? Então, muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula na criação desse sistema de cadastro.